delegada. Como nós agimos diante de uma autoridade que foi delegada sobre a nossa vida. Qual é o nosso comportamento, nossa atitude, né? O nosso falar, o nosso proceder diante de uma autoridade delegada. Então é algo que nós vamos compartilhar nesse assunto de hoje, na EBD. Diz assim a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo número 20, versículo de número 9. Todos acharam, irmãos? A seguir, passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas eles também a este espancaram e depois de os trajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro, também a este, depois de o ferirem, expulsaram. Então disse o dono da vinha: que farei? Enviarei meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo, porém, os lavradores arrazoavam entre si, dizendo: este é o herdeiro, matemo-lo, para que a herança venha a ser nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros? Ao ouvirem isto, disseram: tal não aconteça. Mas Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele que sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra já lida em nosso meio. Fala conosco, Senhor. Usa o teu servo como canal, um instrumento da tua palavra, e que diminua ele e cresça o Senhor. E todos digam: podeis sentar, irmãos. Então nós estamos aqui com um assunto muito importante, que é autoridade delegada. Bota para mim, por favor, o Bira, por favor. O PowerPoint, apaga essa luz branca para mim, Rose, por favor. É um assunto muito sério, irmãos. Nós estamos hoje nessa aula da Escola Bíblica Dominical de Autoridade Espiritual, e esse assunto é um assunto de muito sério, de muito cuidado com as nossas atitudes. Autoridade delegada. Então nós vemos aqui uma pessoa responsável no centro. Pode ser, com certeza, seu pai, né, que é o principal responsável pela família, é o cabeça do lar. O pai, ele delega a autoridade, a sua esposa tem a autoridade delegada pelo seu esposo, porque a esposa, ela é submissa ao seu marido. Então a mulher, antes de tomar uma decisão, a decisão é tomada, consultada ao seu marido, porque a autoridade maior no lar é a do homem, o pai, o esposo. Então é a autoridade delegada, a autoridade principal. E a esposa é uma autoridade delegada pelo seu marido. O marido, eles entram em um acordo, eles conversam em algumas tomadas de decisões que serão feitas, e ele então dá a última palavra. Ele diz: tá ok, vá lá, tá bacana. Então existe isso, ele compartilha isso, como por exemplo, o pai e a mãe tem na autoridade delegada, ela pode ainda delegar a autoridade, que é um filho. Por exemplo, hoje você tem, vamos dizer que na casa tenha 2 filhos, ou um filho vai dizer: hoje a tarefa de arrumar a casa é sua.
Nós vamos sair para trabalhar e quando eu voltar, eu quero ver a casa toda arrumada. Então aquele filho recebeu uma autoridade delegada, que a função dele cuidar da casa, zelar pela casa. Então são autoridade delegada. E aí a gente vê na vida profissional, ou na área da escola também. Às vezes na escola tem um aluno que também exerce uma autoridade pelo próprio professor. Na sua ausência, haverá um aluno aqui, é o representante da turma, não é isso? Tem um representante da turma, ele vai representar a turma. Aí se vê na área profissional, tem lá a autoridade que às vezes é delegada. Tem o dono da empresa, o presidente da empresa, ele delegou o gerente, supervisor, chefes, e aí as pessoas estão debaixo daquela autoridade de uma hierarquia. Na igreja não é diferente. Pastor presidente, pastor sênior, ele vai delegando essas autoridades até chegar a todos. O que é delegação de autoridade? Segundo Hidalberto Chiavenato, em sua obra Introdução à Teoria Geral de Administração, delegação é o processo de transferir autoridade e responsabilidade para posições inferiores na hierarquia. Esta delegação de autoridade possui diversas técnicas que podem ser utilizadas para maximizar o seu alcance. Chiavenato, na mesma obra, as define como técnicas de delegação, delegar a tarefa inteira. Então a gente vê nesse texto que nós acabamos de ler, que Jesus ele cita uma parábola, que ele delega uma tarefa inteira àquelas pessoas que para tomarem conta da sua vinha, que deveriam prestar conta quando ele voltasse, em uma determinada ocasião. Vocês vão ter essa terra, vocês vão plantar, vocês podem plantar o que vocês quiserem, mas quando eu vier, vocês deverão me pagar, pelos resultados, o que eu pedi. Vocês vão usar, vocês vão, isso acontece muito na roça, em que a pessoa não tem dinheiro para comprar uma terra, e aí o dono, tem uma terra muito grande e fala, vocês podem plantar aí, mas o dia que eu vier aqui, você plantou a laranja, eu posso colher uma laranja, você está usufruindo da minha terra, mas quando eu vier, eu posso pegar uma caixa de laranja, de mamão, enfim, do que você está plantando, um quiabo. E aí aquela pessoa não pode dizer não, por quê? Ele tem uma terra que está usando, que não é dele, e aí aquela pessoa cedeu para ele, delegou para ele usar aquilo tudo, mas quando ele vier, ele vai ter o benefício também daquela terra. Então, isso que estava acontecendo aqui. Jesus estava dando esse exemplo, que a pessoa estava usando de tudo que é dele, de tudo que Deus deu, porém, quando Deus viesse cobrar, a pessoa, opa, não é bem assim, isso não estava nem aqui, e agora está querendo, é aquela coisa que nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. O líder deve delegar a tarefa inteira a uma pessoa, ao invés de subdividi-la entre várias pessoas, É aquela coisa, quando você delega uma tarefa inteira, você não precisa dividir as tarefas com outras pessoas, porque às vezes a pessoa tem assim, o líder vem, ele dá uma autoridade inteira para uma pessoa, e é para ele fazer aquilo que foi delegado para ele por completo. Ele não pode compartilhar, ele não pode delegar a outras pessoas, aquela pessoa foi designada para fazer aquela tarefa. É como, por exemplo, você dá uma tarefa, irmão, por favor, limpa para mim aquilo ali, por favor, estou te dando a tarefa, você limpar esse altar aqui, tá ok? Essa tarefa estou te delegando para você fazer, cuidar desse altar. Aí aquela pessoa recebeu foi delegada para ter uma tarefa inteira, ela agora passa para outro, o pastor me pediu, mas eu não vou fazer, fulano, vem cá, por favor. Ela usa da autoridade dela e fala, não, você agora faz isso, e ela não faz, quem faz é o outro. Então a delegação da tarefa inteira, muitas das vezes um líder pode dar para aquela pessoa, e é para ele fazer, não é para ele delegar a outros, não, ele compartilhava, não tinha necessidade de delegar uma função para você compartilhar. Se foi delegado para você fazer uma tarefa inteira, é para você fazer a tarefa inteira. Delegação de tarefa inteira. Isso dá a cada irmão a responsabilidade completa
e aumenta a sua iniciativa, enquanto proporciona ao líder melhor controle sobre os seus resultados. Então, se o líder quer ter um grande resultado, ele não precisa franquear delegação de autoridade, ele simplesmente pega uma pessoa e coloca, e vai colocar lá, vai colocar lá. E a pessoa que muitas vezes recebe essa autoridade delegada, ela quer compartilhar a autoridade delegada dela, mas não foi autorizada a ela compartilhar essa delegação. E a pessoa acaba se perdendo nisso. Ela quer franquear aquilo que não foi permitido ela franquear. Foi inteira. Delegar a pessoa certa. Nem todas as pessoas têm as mesmas capacidades e motivações. Entendeu bem? Nem todas as pessoas têm a capacidade e as motivações. É o caso desse texto aqui que nós acabamos de ler. Ao delegar essa autoridade para essas pessoas aqui, Jesus dando esse exemplo nessa parábola que nós acabamos de ler em Lucas 20, a gente vê aqui que essas pessoas, elas tinham uma motivação. E a gente vê aqui, nem todas as pessoas têm as mesmas capacidades e motivações. Elas tinham capacidade. Elas plantaram, elas deram resultado naquela terra, bacana. A capacidade delas estava top. Porém, as motivações dessas pessoas que Jesus cita aqui, as motivações eram erradas. Quais eram as motivações erradas? Interesse próprio. Possuir aquilo que não era deles. Não abrir mão daquilo que eles construíram, porque achou que o outro não fez nada. E quando o outro chegou, olha só, por favor, valeu, obrigado, desculpa aí. Outra equipe agora, por favor. Como assim? Nós estamos aqui esse tempo todo. Aí chegou um irmão, o pastor colocou no meu lugar. Não fez nada, mas quem é o dono? Quem é o líder? Quem é o responsável? As motivações estavam erradas. Então, quando você delega alguém, a pessoa, quando você delega uma autoridade a uma pessoa, e essa pessoa errada, ela pode não ter a mesma capacidade que o líder, né, ou qualquer líder. Ela tem que ter pelo menos a capacidade de um líder. Qual é a capacidade? Capacidade mental, física, né, e psicológica e espiritual. São 4 coisas que a pessoa tem que ter. A física, porque você não vai delegar uma autoridade a uma pessoa que as condições físicas delas talvez não vai conseguir dar conta daquela tarefa que você designou. Tem a capacidade mental, né, de raciocínio, de pensar rápido, né, porque a pessoa que recebe uma autoridade delegada, ela não pode ser aquela pessoa fica lá com aquele cérebro dela ainda, igual aqueles computadores os primeiros computadores que lançaram no Brasil, no mundo, né? Aqui fica lá, aquela bolinha fica, e o computador não abre. Quando vai abrir, você já acabou. Não, tem que ter a mesma capacidade mental, de raciocínio, de agir rápido, de pensar em uma solução rápida. Não precisa esperar muito para resolver uma necessidade. Por exemplo, nós estamos aqui, e aí você recebe essa função de cuidar do altar. Aí você tem que pensar rápido. Alguma coisa precisa mexer, alguma coisa tem que ser tirada do lugar, e você, caramba, esse fio, como é que eu vou fazer? Eu tenho que pensar, eu não posso tirar uma tomada daqui, misturar com a tomada de lá, eu tenho que ter essa capacidade mental, de raciocínio, cada cabo para cada coisa, cada fio, eu vou chegar aqui, vou tirar tudo daqui, e vou botar no canto, e depois, como é que eu vou montar isso? Então não pode ser qualquer pessoa, porque a capacidade dela de raciocínio não funciona. Por exemplo, eu fui consertar o meu carro essa semana passada, e fui trocar a embreagem do carro, o kit de embreagem. Eu estou observando o nosso irmão mecânico, né, que é o nosso irmão conhecido, e ele tira tudo quanto é cabo, eu falei, meu Deus, se eu trabalhasse nessa oficina e ele me pedisse para tirar esses cabos, ou eu colocar esses cabos de volta no lugar, ia dar ruim. Então, eu não
tem aquela capacidade para fazer aquela tarefa. E se ele chegasse, Anderson, vem cá, você agora viu desmontar aqui o seu carro, agora monta aí que eu vou ali e já volto. Ia dar ruim. Então a capacidade é muito importante. E quando você coloca uma pessoa sem essa capacidade para fazer uma determinada tarefa, o que você espera? Que dê certo? Não. Aí vai dar errado. O culpado é quem? Quem fez errado ou você que delegou essa autoridade? Então por isso que muitas pessoas insistem em colocar pessoas erradas e insistem em delegar autoridade às pessoas erradas, porque ela não tem a capacidade de raciocínio. Ela não vai conseguir resolver, ela não vai conseguir dar conta naquela determinada responsabilidade que ela recebeu. Então, muito cuidado. E qual é a motivação? Muitas vezes a motivação é errada. Qual é a motivação de a gente cuidar de um altar? Estou pegando esse exemplo aqui porque está mais perto de mim para você entender. Qual é a motivação de eu arrumar esse altar aqui? Para ter um ambiente agradável, organizado, arrumado, instrumentos funcionando, para que quando as pessoas vierem aqui usarem esse instrumento, vierem aqui louvarem ao Senhor, vão encontrar tudo em plena harmonia. Então qual é a motivação? Para que tudo dê certo. E quando você pega uma pessoa motivada aqui, mas também isso aqui, quem deveria de fazer era o músico. Quem deveria de cuidar do microfone era o meu ministro. Por que eu estou fazendo isso? Nem eu sou. A motivação já é errada. Porque ela não quer fazer para o outro. Aí a motivação dela já é errada. Então, quando você delega a alguém uma responsabilidade, tem que ter esse cuidado. Delegar a pessoa certa. Não adianta você abrir dar mais uma responsabilidade. É como você em casa. O seu filho não sabe fazer aquela determinada tarefa. Mas, claro, tem filhos que não querem fazer, porque senão o pai toda vez vai mandar ele fazer. Sabe aquela coisa? Da mentalidade? A gente vê aqui, existe a capacidade, mas a motivação dele talvez não está. Se eu fizer direitinho, minha mãe sempre vai mandar eu fazer. O que eu vou fazer? Não vou fazer. É a mesma coisa lá no trabalho. O seu patrão falou para você fazer, tem mais outros funcionários que trabalham com você. Aí você pega e faz direitinho. Aí na semana que vem, o salário é o mesmo. Você continua fazendo e o outro só fica lá passando para lá e para cá, sujando, e você continua fazendo. O que você vai fazer? Espera aí. Vou ficar trabalhando para todo mundo nessa empresa? Eu vou ser o escravo dessa empresa? Eu vou trabalhar e o fulano não faz nada? Aí o que eu vou fazer? Passo a não fazer. Então tem essas motivações. Às vezes as motivações atrapalham a pessoa que recebe uma delegação de autoridade, porque às vezes ela leva para o pessoal, e quando você recebe uma autoridade, você deixa de ser você serve a todos. Foi o que o irmão Alain louvou hoje de manhã, aqui numa canção, né? Que diminua eu e cresça o Senhor, que Ele cresça, vamos lá? Que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja a tua. Vamos lá, irmãos. Todo teu amor, infinita humildade. Vamos voltar um pouquinho de novo. Servo de todos os irmãos. Então, quando você recebe uma autoridade, você agora é servo de todos. Você não serve mais a você. Você está para servir a todos. Então você não vai lutar por uma causa própria. Você vai lutar por uma causa de todos. Então você vai para servir a todos. Então quando você coloca uma pessoa errada, isso é um problema sério, porque ela pensa só nela. Ela pensa na dificuldade dela, nas limitações dela, no que ela pode e o que ela não pode. E aí ela esquece que tem que servir a todos. Deve identificar os subordinados. Nem todas as pessoas têm as mesmas capacidades e motivações. O líder deve conciliar o talento da pessoa com a tarefa para que a delegação seja eficaz. Olha aí. O líder ele tem que pensar nisso, no talento daquela pessoa. Eu pego uma pessoa e vou delegar aqui, irmã, você vai limpar isso aqui, deixar limpinho, tá? Mas a pessoa, rapaz, ela não tem nenhum talento para limpeza. Não tem. Como é que você vai saber que essa pessoa não tem talento para limpeza?
Quando você, antes de delegar a ela uma autoridade, você dá a ela as ordens. Irmão, vamos limpar esse salão aqui, por favor? Vamos organizar essa mesa aqui. E ela está tendo a responsabilidade de fazer diante da uma ordem. E ela faz tudo de qualquer maneira. Aí você vai pegar ela e vai botar ela para ter uma responsabilidade maior? Não. Porque se ela não consegue limpar o básico, quando ela tem a responsabilidade, imagina ela ter que limpar tudo, dar conta dos detalhes. Aí essa pessoa não tem esse talento. Não adianta você pegar e dar uma responsabilidade para alguém que ela não tenha esse talento. Ontem mesmo nós estávamos numa reunião do Ministério de Família e surgiu um assunto interessante de uns irmãos. Falaram assim: pastor, nós precisamos montar mais uma equipe para essa determinada tarefa. Aí eu falei: bacana, realmente nós precisamos de ter mais pessoas, porém, será que essas outras pessoas têm um talento? Vou perguntar: fulano, você sabe? Fulano, você sabe? Não, pastor, não, pastor, não, pastor. Eu falei: então não adianta eu forçar uma barra, porque há uma necessidade que isso seja feita, mas colocar uma pessoa errada, que não tem um talento. Porque a pessoa certa, diga assim, guarda assim, vamos repetir, a pessoa certa. Anotem aí, por favor, para vocês não esquecerem. A pessoa certa, no lugar certo, pela motivação certa. Então, a pessoa certa, no lugar certo, pela motivação certa. Porque se você pegar uma pessoa certa, mas colocar ela no lugar errado, que não é o talento dela, a motivação vai ser totalmente distorcida. Então o líder tem que ter todo o cuidado na hora de delegar uma responsabilidade a alguém, porque isso pode comprometer todo o resultado que vai estar sendo feito. E aí, uma empresa, muitas das vezes, ela entra em falência porque ela coloca um gerente, ele delega um gerente não sabe. Por exemplo, uma pessoa que administra uma loja de sapatos, e um gerente, a pessoa delega aquela pessoa, dá a ela a responsabilidade de gerenciar aquela loja de sapato. Aí você é um consumidor, né? Você vai chegar lá naquela loja para comprar um sapato. Você chegou lá naquela vitrine, você olhou um sapato que tem a tua identificação. Você foi, comprou e foi embora feliz da vida, sim ou não? Só que você não vai voltar no dia seguinte para comprar aquele sapato, vai? Novamente? Não. Porque o dia seguinte vai ter outro cliente. E a loja de sapatos, ela tem que mudar a vitrine quase todos os dias. E o gerente, ele tem que ter uma dinâmica muito interessante. Ele tem que mudar a vitrine de acordo com o perfil do cliente que circula em sua loja. Então ele vai botar na vitrine sempre um modelo diferente, né, de acordo com a clientela dele. Mas se ele ficar com aquele mesmo sapato na vitrine o mês todo, o cliente vai lá e fala: não gostei desse sapato não. Ele não vai voltar lá, porque ele já viu aquela vitrine e viu que aquele sapato ele não gostou. Aí ele vai na outra loja. Na outra loja está sempre mudando a vitrine, os sapatos novos. Ih, um sapato novo aqui. Aonde esse cliente vai voltar a comprar? Pergunta ao seu irmão. Na loja que está sempre se inovando. E aquela loja que o gerente fica lá, aquele gerente preguiçoso, né? Vamos dizer, o gerente preguiçoso. Já limpei, tá bom. Já botei, tá bom. Vamos ficar esperando o cliente. Está lá com a porta aberta, funcionando. Porém, o cliente que veio ontem não vai voltar amanhã, porque ele já veio ontem, não gostou do sapato, e não vai voltar amanhã. Porque é o mesmo sapato, está na vitrine a vida toda. É dessa forma que nós temos que entender. A pessoa tem que ser a pessoa certa, com talento. Porque senão ela vai perder tudo. É a mesma coisa em casa. A pessoa que só sabe fazer arroz, feijão, batata frita e bife com cebola. Não sabe fazer mais nada. Aí você convida as pessoas para ir na sua casa, de novo, arroz, batata frita, bife com cebola. Não muda. Não há uma diversidade. Então tem que ter talento. Isso é importante. Deve identificar os subordinados que são independentes em suas decisões e que demonstram desejo de assumir responsabilidade.
O que é um insubordinado independente? Né? É aquele que, independente, as coisas estão aqui para fazer. Eu preciso tirar algo daqui, e ele não precisa falar, irmão, tira aquela cadeira que não tem nada a ver aqui. Vamos dizer, nós estamos aqui, não foi eu que botei aqui propositalmente não, irmão, já estava aqui. Aí eu te pergunto, para que essa cadeira está fazendo aqui? Diga para mim. Um bom líder, tem nada a ver isso aqui, cara. Pô, tem nada a ver isso aqui. Pô, tem nada a ver. Não combina. Guarda lá, irmão. Obrigado, hein? Valeu, tchau. Deve identificar os subordinados que são independentes. Precisou o líder chegar, irmão, tira aquela cadeira ali, por favor? Não. O líder, uma pessoa que recebe uma autoridade delegada, ele tem a percepção. Eu vi aquele quadro de Roberto Justus, quem já viu? Do Aprender, que ele dava. Aí às vezes a pessoa perdia, a equipe perdia, porque ele fazia um cenário lindo. Aí ele esqueceu de tirar a caixa de bagulho lá no meio, tinha uma caixa de bagulho no meio. Aí chegavam os clientes tirando foto, pô, top, ideia maravilhosa, mas tinha uma caixa de bagulho ali. Para que essa caixa aqui? Não sei. Perdeu o ponto. Então a gente observa que deve identificar os subordinados que são independentes em suas decisões, ele não precisa estar aqui para tirar isso aqui, e que demonstram o desejo de assumir responsabilidade. Está entendendo o negócio? Ó, a AMPA. Então isso o líder ele vai perceber. Isso é importante o líder perceber, e você perceber, que não precisou você mandar varrer a casa, estava sujo. Se a casa estava suja, todo mundo está dentro de casa, o que você vai identificar? Um filho que chega, independente, meu pai mandou limpar a casa, está sujo, eu vou pegar e vou tirar aquilo dali. A louça, a toalha, aí no trabalho, é a mesma coisa lá no trabalho, não é porque eu não sou faxineiro que eu não vou limpar a sujeira que está no chão. Então a pessoa tem que ter essa capacidade independente, não é o espírito independente, mas é a questão dele ser independente de tomar uma decisão que seja correta, que vai alinhar aquele propósito. Meus irmãos, vamos dar uma paradinha para tomar um café, depois a gente volta. Vamos orar? Vamos estar de pé, por favor. A gente vai dar uma paradinha, 9h45 a gente volta, e a gente continua esse assunto, que é um assunto muito bom, irmão. Tem muita coisa para a gente aprender aqui ainda, na autoridade delegada. Oremos. Pai, muito obrigado por esse momento, dessa primeira parte dessa aula de hoje, da autoridade espiritual, autoridade delegada, Senhor. Nos dê agora um café abençoado, um intervalo para a bênção de das nossas vidas, que possamos alimentar também o nosso corpo físico. Obrigado por cada irmão que pôde contribuir, e que junto, a Deus, estaremos retornando mais uma vez para aprendermos mais da Tua Palavra, e assim nós oramos, e todo o povo de Deus diga, amém. 15 minutos, irmãos.